Bom, cumprimento a todos e o agradecimento pela oportunidade de conversar sobre estas matérias. Eu não sou especialista de matérias de educação, encontrei-me muitas vezes nos meus trabalhos históricos, principalmente sobre a história da oposição e também no tratamento dos espólios do arquivo efêmera, com questões que envolvem problemas de educação. Saliento, aliás, que eu nunca coloquei deputado como a minha profissão. Coloquei sempre como minha profissão professor. E dei aulas praticamente em todos os graus de ensino, menos o básico. O que significa, como eu, por causa da turbulência política, saí em relação aos meus colegas de curso mais tarde da universidade, fiz aquele périplo dos professores provisórios, estive em Boticas, estive em Espinho, estive em Coimbra, andava de casa para casa, e isso evidentemente também trouxe uma experiência bastante interessante, particularmente no caso de Boticas, do que era dar aulas numa zona do interior em que não havia uma única indústria, a única coisa parecida com a indústria era as águas de Carvalheiros, e de onde as pessoas vinham das serras mesmo, nunca tinham visto o mar, não, faziam perguntas se eu posso escrever na coroa da página, por exemplo. Posso escrever do outro lado da página e coisas desse género, que é de facto também uma experiência muito interessante. Portanto, o segundo aspecto que eu queria referir é os materiais que existem no arquivo efêmera que podem ter interesse para quem trabalha sobre a história da educação ou sobre questões associadas com a educação. O arquivo efêmera é, sem dúvida, hoje o maior arquivo privado português e provavelmente da Europa. Não estou a dizer que seja o mais valioso, mas em termos de dimensão é certamente, porque, enfim, eu acompanho esses processos. Tem cerca de 6 quilómetros distante, centenas de milhares de panfletos de cerca de 100 países, é um arquivo internacional, dezenas de milhares de fotografias, dezenas de milhares de objetos, é praticamente tudo num número muito considerável e é trabalhado por um grupo de voluntários que, desde operários a professores universitários, a bancários reformados, que dedicam o seu trabalho e fazem de tudo, não é? Desde andar a tirar os agrafos dos documentos até transportar sacos e sacos. Eu costumo dizer que se recebêssemos ao peso estávamos ricos, porque o transporte de sacos é uma atividade muito intensa durante todas as semanas. Trata-se de um arquivo que tem uma biblioteca. A biblioteca não é, agora como se diz, o core business do arquivo. O arquivo são essencialmente os espólios. Nos últimos anos, nós recebemos uma média entre 200 e 300 espólios por ano. E salvamos muita coisa, inclusive do lixo. Salvamos, por exemplo, o arquivo do CDS de Coimbra, do lixo. Um arquivo importante para a história da agricultura de Angola, do lixo. E outros praticamente em vésperas de ir para o lixo. Eu costumo dizer que nós somos especialistas em falecimentos, em mudanças de casa, em divórcios, e na segunda-feira, a seguir às eleições, quando os partidos desatam a deitar fora milhares de coisas que têm. Nesses espólios há muita matéria interessante para a educação. Há, em muitos casos, espólios de vida que abrangem, no qual, de um modo geral, estão presentes os cadernos escolares. É um aspecto, aliás, muito interessante. Há duas coisas muito comuns nos espólios, independentemente até da classe social, porque eu, quando falo de espólios de vida, eu falo de espólios de operários, de gente que não fica na história, costureiras, empregados de escritório, ferroviários, mas também das pessoas célebres. É um pouco usando o poema do Brecht, as perguntas do operário letrado, nós temos o espólio dos Césares e dos cozinheiros. Portanto, e aliás isso é um trabalho que nós fazemos com muito gosto e que nos permite saber coisas que não vêm nos livros, não vêm em lado nenhum. Cadernos escolares
E agendas com receitas são normalmente aquelas coisas intergeracionais que nós encontramos, porque como vemos muitos espólios, nós percebemos os padrões, que às vezes não se encontram só quando se vê um único espólio. Os cadernos escolares são um retrato muito interessante da vida escolar, a todos, principalmente no ensino primário, no ensino secundário. Por exemplo, é muito interessante estudar, já têm sido feitos alguns trabalhos sobre isso, os ditados na escola do Estado Novo, principalmente da primeira à quarta classe, mas é igualmente também interessante estudar um período do ensino secundário com uma grande, que evidentemente era para as elites, com uma grande variedade de disciplinas que entretanto desapareceram do currículo escolar. E também, literalmente, centenas, se não milhares de pontos. Pontos de exame, pontos de avaliação, que abrangem todo o período, praticamente até o dia de hoje. Nós hoje já recebemos espólios, ontem a mesma coisa. Uns mais importantes, outros menos importantes, uns maiores, outros apenas uma pequena pasta, mas a verdade é que no seu conjunto isto permite-nos olhar para Portugal, principalmente para Portugal, de uma forma em que aprendemos muita coisa. Por exemplo, nós sabemos o que é ser uma rapariga cega e viver em instituições de assistência social toda a vida. Porque ela, a uma dada altura, escreveu um diário. É que há uma experiência, e a universidade é particularmente preguiçosa nestas matérias. Nós recebemos muitas vezes professores universitários que vão lá, queremos coisas sobre colonialismo, são muito interessantes. A gente abre um armário e aparecem 60 pastas, e portanto depois há sempre um fenómeno de, isso é um bocadinho muito e tal. Bom, portanto nós de facto eu não tenho grande... Enfim, tenho muitas dúvidas sobre... E, acima de tudo, falta de imaginação. Por exemplo, um trabalho de mestrado sobre este espólio de uma rapariga cega, portanto, abre campos de conhecimento que nunca foram estudados. A mesma coisa em relação a muitos outros espólios, por exemplo, de operários que tinham que escrever os seus próprios manuais técnicos, visto que não existiam manuais técnicos, isso era muito comum nos ferroviários. Portanto, há uma enorme quantidade de variedade de vidas que estão presentes nesses espólios. No entanto, há igualmente espólios centrados nas questões de educação. Talvez o mais interessante, mais completo, na medida em que é integral, é o espólio do professor Vítor Crespo, que abrange todas as suas tentativas para fazer uma lei de bases de educação, toda a sua experiência, quer como docente, quer como responsável, desde o período anterior ao 25 de Abril, principalmente na altura da reforma Veiga Simão, no qual aparece, entre outras coisas, ele tinha um hábito que nós só descobrimos há relativamente pouco tempo, é que gravava as reuniões às escondidas. E, portanto, isso significa que há, de facto, uma riqueza enorme a ouvir o professor Veiga Simão e uma série de técnicos das universidades inglesas e ele próprio a discutir, por exemplo, a concepção da Universidade de Lourenço Marques. E uma longa discussão sobre se devia ter ou não faculdade de economia, sendo que a conclusão é que não, porque a economia não era uma ciência. Portanto, há uma enorme quantidade de documentação que está por estudar. O David Justino, a uma dada altura, pensou fazer um trabalho sobre as leis de base da educação, dos falhanços sucessivos nas leis de base de educação, mas acabou por não fazer, mas dá de qualquer maneira uma documentação integral que inclui dezenas e dezenas de pastas grandes e algumas pastas mais pequenas. Há igualmente uma parte importante do espólio do Rui Grácio, incluindo a correspondência, que é particularmente interessante, mas também outro tipo de materiais, por exemplo, os materiais associados com a sua participação na maçonaria, os materiais da esposa, que é também uma personalidade importante na vida da oposição e na própria biografia de Rui Grácio, e esses materiais o filho tem estado a oferecer à biblioteca e tem agora estado a oferecer periodicamente vai ao Barreiro, ao arquivo e traz materiais desse espólio que são muito interessantes. E a mesma coisa em relação a outros espólios que têm elementos importantes sobre a educação. Alguma coisa
do choque de miocardia, alguma coisa do, do grupo de estudos do pessoal docente, do ensino secundário, anteriores ao 25 de Abril, e esses materiais estão guardados, protegidos e conservados, mas em muitos casos não estão estudados, e, portanto, mas estão acessíveis. O trade-off que nós fazemos com os investigadores é: querem trabalhar sobre um espólio, ajudem-nos a organizá-lo e a inventariá-lo, e ao mesmo tempo façam o seu trabalho. Isso tem acontecido em relação a alguns espólios associados à história da música popular, e são os estrangeiros, aliás, que são mais metódicos sobre essa matéria e que têm persistência e aparecem para trabalhar espólios sobre a história da agricultura, porque sendo um arquivo omnívoro, que é uma classificação que a gente lhe dá, na realidade tem coisas muito diferentes, incluindo espólios de caráter científico, mas mesmo aqueles espólios que parecem ser mais especializados. Eu dou-vos o exemplo, por exemplo, de 2 espólios de caráter científico, do professor João Tendeiro, que é um pioneiro do estudo da epidemiologia, e que já morreu, já faleceu há vários anos, mas que, por exemplo, fez os seus trabalhos de campo na Guiné nos anos 30, o que significa que nós temos uma documentação muito importante sobre as condições de vida das aldeias da Guiné nos anos 30, acompanhada por fotografias, e o espólio do professor Polido Valente, um estudioso, um introdutor de técnica do estudo da radioatividade em Portugal, e que tem uma comunicação muito direta com a questão da guerra e da paz, principalmente depois das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, e depois dos movimentos da paz dos anos 50, e ali nota-se muito bem a relação entre a área científica em que ele trabalha e matérias que são de outra natureza, que são de caráter social e político. Isso encontra-se mesmo em espólios bastante bizarros, como, por exemplo, o espólio de um bruxo. Nós temos um espólio de um bruxo francês que exercia atividade, era alquimista, estamos a falar dos anos 20, 30, e que ao mesmo tempo mostrava um grande interesse pela TSF, Telegrafia Sem Fio. E um aspecto interessante que nós aprendemos nestes espólios é porque é que isto se passava. Porque a aparição e os conhecimentos sobre radioatividade, sobre telegrafia sem fios, sobre a transmissão de rádio, eram importantes para eles porque legitimavam o que eles achavam que existia na telepatia, na telequinésia, que eram fenómenos que eram muito importantes na atividade, nesse tipo de atividade de bruxo e alquimista. Portanto, há muita coisa que se aprende de novo nestes espólios e que, evidentemente, tenho todo o gosto que quem queira visitá-los nos visite. A extensão dos espólios gera um fenómeno de dispersão, ou seja, não temos tudo no mesmo sítio, que também muitas vezes cria dificuldades, mas vos garanto que vale a pena porque há coisas únicas da, da história, principalmente portuguesa, dos últimos 200 anos, e em alguns casos, na história das colónias, como é evidente, mas também na história espanhola, brasileira, americana, em que nós temos muito boas coleções. A francesa, de maio de 68, por aí adiante. Bom, em relação às questões que já aqui se falou, em relação aos exames, é muito interessante seguir o papel da educação na oposição portuguesa. Esse papel conhece oscilações muito significativas. Ele tem uma primeira fase que é dominada exatamente por uma certa hegemonia cultural e política dos velhos republicanos, que atribuíam uma importância muito significativa à educação e portanto, até aos anos 40, havia muitos artigos, muitas teses, muitos livros acompanhando, por exemplo, a campanha de Norton de Matos, sobre questões de educação, que se traduziam também na Seara Nova e na Vértice nesses anos. Mais tarde, na década de 50, com a grande divisão da oposição portuguesa, portanto, em que há um setor ligado ao Partido Comunista Português que cria o Movimento Nacional Democrático, é o período mais difícil da Guerra Fria,
e isso significa também que o olhar sobre a educação e a natureza dos espólios e dos documentos que são produzidos pelos grupos da oposição também mudam. Há, ao mesmo tempo, também a geração republicana vai envelhecendo, portanto, vai perdendo uma grande capacidade que tinha nestas matérias até à década de 50. Ainda há a campanha de Delgado, tem muito pouca coisa, por exemplo, comparada com a campanha de Norton de Matos, e depois com o período dos anos 60 e 70. Se bem que o período dos anos 60 e 70, com a aparição dos grupos de estudo do pessoal docente, tem muito a ver com um grande impulso organizacional que o Partido Comunista faz em várias áreas, criando o MDM, criando uma série de organizações que, e quando eu digo que criando, é porque conheço os documentos internos e o esforço que em grande parte Álvaro Cunhal faz de tentar criar movimentos mais ou menos especializados, nas mulheres, nos professores, na liberdade de expressão, na amnistia e na defesa dos presos políticos, e nos sindicatos, principalmente depois da morte de Salazar e da ascensão de Marcelo Caetano. Esse esforço tinha como objetivo diminuir um dos problemas fundamentais da oposição, que tinha muita dificuldade em manter as condições de alguma liberdade entre eleições. Portanto, os países eleitorais conheciam o abrandamento da censura, conheciam alguma capacidade de fazer comícios, reuniões, publicar documentos, mas no dia seguinte, ao final das eleições, muitas sedes eram encerradas pela PIDE, e a atividade baixava de uma forma muito significativa. Portanto, há um esforço entre o final dos anos 60, particularmente depois de 69, e que se prolonga por todos os anos 70 até o 25 de Abril, de criar movimentos especializados que pudessem, de alguma maneira, manter o interesse e ao mesmo tempo, organizar na base das organizações da oposição, principalmente do MDP, e por trás do MDP, em grande parte do PCP, organizar movimentos que não perdessem a capacidade de intervenção entre eleições. Por exemplo, entre 69 e 73, as duas eleições do período de Caetano, muito diferentes umas das outras, não é? E começa a atividade do MDM, o Movimento Democrático das Mulheres, com enorme oposição interna, por exemplo, criado pelo Partido Comunista Português, mas com enorme oposição interna dentro do próprio Partido Comunista, que achava, e das próprias mulheres comunistas, que não queriam fazer parte do MDM porque achavam que isso era uma diminuição do seu estatuto de militantes, tornarem-se em especialistas das mulheres, quando na realidade elas pretendiam ter um papel em relação à política em geral e à luta política em geral. E mesmo muitas resistências em alguns quadros do PC que achavam que as mulheres iriam introduzir, por exemplo, o esforço para o voto feminino iria introduzir, para citar uma frase dita numa reunião, vai pôr sob o domínio dos padres grande parte do eleitorado feminino. Portanto, evidentemente que isto não se passou, mas todas estas coisas conheceram uma resistência muito considerável, mas estavam mais ou menos estabelecidas à data do 25 de Abril. O caso dos sindicatos é também um caso exemplar, que é nos sindicatos que existiam, os sindicatos nacionais, que é a aparição de listas anticorporativas nos sindicatos que tinham existência legal. Não era o caso, não havia sindicato para os professores. Portanto, pelo menos no âmbito que nós conhecemos hoje do sindicato dos professores. Havia alguns grupos de professores que podiam ter acesso já desde a Primeira República a alguma organização de tipo sindical, mas eram sindicatos muito controlados pelo regime, sindicatos corporativos que serviam essencialmente como mecanismos de controle das profissões e mecanismo de recrutamento para as manifestações, para o regime, como aquelas que são feitas a favor da Angola e que são em grande parte organizadas a partir da estrutura sindical. São eles que vêm com bandeiras e tudo, por aí adiante. A história da oposição é muito interessante porque também mostra, nestes anos, final dos anos 60, dos anos 70, uma mudança cultural muito significativa, que é em maio de 68, mas na realidade ela já está em curso antes de maio de 68. Sendo que em Portugal
ela tem um papel importante no esquerdismo, mas só nas questões que não eram novas em maio de 68. Por exemplo, as questões de género, as questões da homossexualidade, as questões do feminismo e das mulheres só chegam a Portugal muito tardiamente nos anos 80, mesmo depois do 25 de Abril. Há uma dominação, por exemplo, no MDM, no seu início, era a condição da mulher como mãe e como noiva ou como esposa dos soldados que iam para Angola. Portanto, era mais ou menos esse o mecanismo. A influência do marxismo, quer por parte dos esquerdistas, quer por parte do PCP, reflete-se, por exemplo, no retorno a uma série de questões que têm a ver com a educação, que se dá, por exemplo, no Congresso Republicano de Aveiro, no último congresso, em que já aparecem teses e documentos, e dá-se também pela importância em certas áreas, por exemplo, em Braga, no Minho, de professores que tinham uma grande influência dentro das escolas e que, pela sua reflexão, pelos seus livros, começam também a levantar as questões da educação como parte integrante de um monopólio, de um mecanismo da oposição que já não era inteiramente dependente da tradição republicana e da visão da escola, que até aos anos 40 era dominante na oposição. É um processo que ainda tem muita coisa por estudar, não é? Mas que é muito interessante, principalmente quando se pode ter acesso à documentação e às discussões interiores, às discussões, porque nenhuma destas coisas foi isenta de debates e discussões internas. E que punham em causa mesmo, por exemplo, mesmo coisas que parecem hoje inteiramente consensuais, como a defesa dos presos políticos, é um dos casos em que, por exemplo, o Partido Comunista queria criar uma organização de defesa dos presos políticos assente essencialmente na amnistia, que era uma questão muito importante, porque o grosso dos presos eram do PCP, e são os católicos progressistas que passam a ter também um papel crescente, que criam e que dão um sentido ideológico à Comissão Nacional de Presos Políticos e que alarga muito para além da questão da amnistia para uma denúncia sistemática da repressão e das prisões, já abrangendo não apenas o setor mais histórico dos militantes clandestinos, mas também estudantes, professores, Professor Pacheco Pereira, de permita-me todos. só lembrar 5 minutos. 5 minutos. Bom, Muito obrigado. dito isto, eu acabarei rapidamente. Há ainda muita coisa para estudar. Há muita documentação inédita. Há muita documentação que nunca entrou em nenhum arquivo. E isso faz com que a questão da educação exija. O Sampaio da Nova estudou umas coisas, o Salvador Sampaio outras, portanto, mas mesmo assim, particularmente nesta perspectiva da educação associada à oposição, que é uma matéria que a gente estuda mais diretamente, há também discussões que são preliminares da discussão sobre os exames e sobre os mecanismos de avaliação. Não tem, no entanto, um papel central. Só mais tarde é que passam a ter, essencialmente, é o papel da educação como um mecanismo do elevador social, portanto, como um mecanismo que garantia o elevador social e que garantia as luzes contra o obscurantismo, que era uma coisa que vinha da tradição republicana, ou seja, no fundo, uma educação que tem uma forte componente anticlerical, que é visível e que se mantém em certas comunidades. Por exemplo, é muito interessante no Barreiro, de onde nós temos um armazém e, portanto, contactamos e temos muito material oferecido por pessoas do Barreiro, o peso de contraculturas. Uma delas é o Esperanto, por exemplo, que dava a possibilidade de haver de um operário português ferroviário corresponder-se com um chinês. E essa correspondência existe e, ao mesmo tempo, criava a ideia de um certo internacionalismo que já na altura era minoritário, mesmo no Partido Comunista. Mas também
como nós estamos a falar de comunidades, que é uma coisa que o Partido Comunista, por exemplo, e a oposição, em determinados sítios só pode ser analisado do ponto de vista comunitário. São famílias eh, que, que normalmente têm gente presa em mais do que uma geração, têm um papel ativo, são reconhecidas como tal nas suas comunidades, portanto, apenas analisar os processos políticos e ideológicos é pobre em relação a esse papel, porque depois nós vamos encontrar os problemas com os livros censurados, vamos encontrar o problema das associações e das comunidades populares e o papel que elas têm em determinados mecanismos alternativos de educação. Todas essas coisas são interessantes e estão presentes no arquivo Efêmera, portanto, nada mais digo.